Confesso aos meus irmãos que ontem eu fui dormir bastante pensativo com relação a tudo que eu vi no gramado do Morumbi, né? Fui dormir bastante preocupado, bastante triste, bastante chateado, um pouco feliz pela vitória do São Paulo, né? Apesar de tudo que aconteceu na partida. Confesso aos irmãos que ontem me tocaram algumas coisas dentro de todo esse universo que parece crônico dentro do São Paulo Futebol Clube, né? Que beira o caótico há anos, né? Há mais de década praticamente dentro do São Paulo Futebol Clube. Tem um irmão meu que me mandou um vídeo ontem, 2 anos atrás, um vídeo do YouTube, em que eu falava do Rogério Ceni depois de uma derrota pro RB Brasil. E que se você mudar nomes, se você mudar adversário e se você mudar a data, ele é customizável. Ele serve para um monte de momento que o São Paulo Futebol Clube tem vivido na mão de quem não cuida do São Paulo. Antes de ser alguma coisa muito mais ampla e uma análise de pós-jogo, na verdade ela é uma análise de conteúdo do que acontece com o São Paulo Futebol Clube. Porque o que nós vimos ontem é digno de um show de horrores completo. Rony, mas o São Paulo ganhou a partida. Rony, o São Paulo ganhou a partida de maneira emocionante. A torcida vibrou na arquibancada. Gente, vocês perceberam que nós vivemos o céu e vivemos o inferno ontem? Vocês perceberam isso? Vocês perceberam que o inferno que nós vivemos ontem terminou aos 40 e tanto do segundo tempo, numa jogada de bate-bate dentro da área, parecia uma mesa de pinball. A bola batendo, só faltava o barulhinho, tim, 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 plim, põe, para o André Silva, no final das contas, meter uma bicuda na bola para dentro do gol. Vocês perceberam que o segundo gol do Caleri foi num rebote que o próprio Caleri produziu, né? Cabeceou a confusão ali, ele chega e divide com o goleiro e joga pro gol. Porque antes disso, se você voltar um pouquinho antes disso, vocês vão ver que por 2 momentos o São Paulo quase toma um gol do Cobressal, um gol que poderia ter sido uma tragédia, um dos maiores vexames da história do Morumbi. Coitado do Morumbi que assiste, que recebe 50 mil torcedores, adeptos, e que ao mesmo tempo produz, coitado, não um Morumbi, né? As equipes que ali jogam produzem vexames multiplicáveis e que foram normalizados com o tempo. Um pouquinho antes, Rafael fez 2 defesas que, se entra pelo menos uma, eu não queria nem ver o que poderia ter acontecido. Senhores, um misto de tristeza, um misto de angústia, um misto de agonia, um misto de um pouquinho de felicidade pela vitória do São Paulo diante desse cenário terrível. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Meu Deus do céu, tô fazendo reflexões aqui. É só um pó, Rony, mas é só um pós-jogo. Não é só um pós-jogo, na verdade, né? Ontem eu confesso a vocês, e isso não faz ninguém de vítima, para deixar muito claro. E isso não faz com que eu defenda o trabalho, para deixar muito claro. Até porque o trabalho está aí, o resultado está aí. Isso não faz com que eu tenha perspectivas melhores para frente. Não faz absolutamente nada. Eu só queria deixar registrado o meu sentimento. Sabe o que eu senti ontem do Carpini? Dó. Eu senti dó. Você fala, mas como, Rony? Eu vi um Carpini olhando para a arquibancada, eu vi o Carpini olhando para dentro do campo, completamente perdido e pensando assim, cara, olha a chance que eu tenho, eu vou perder essa oportunidade de dirigir um dos maiores clubes do planeta. Olha esse estádio lotado e eu vou perder essa oportunidade. Carpini é o único culpado por tudo que está acontecendo e acontece no São Paulo há mais de década? Essa é a pergunta. Ah, Rony, quando ele escala o time, ele está sendo responsável. Eu concordo com você. Eu não estou isentando o Carpini. Isso não quer dizer que eu esteja isentando. Às vezes eu falo para o pessoal de uma maneira até para poder ilustrar melhor. As responsabilidades são pizza. É uma pizza. Cada um tem uma fatia. Tem gente que tem 3 fatias. Se você pega o presidente do São Paulo, ele tem
6 fatias da pizza. Por quê? Porque ele é o responsável por não ter planejamento. Ele é o responsável por fechar os olhos ou não para as contratações que acontecem no São Paulo de maneira incompetente. Ou não tem jogador ali dentro que não deveria estar vestindo a camisa do São Paulo. Ele é o responsável por pôr um diretor de futebol completamente inócuo, sem conhecimento de futebol, e que está ali por questões políticas. Ele é responsável por manter Muricy Ramalho. Aqui eu vou dividir, tá? Como eu divido o Rogério Ceni no meio, como eu dividi Raí no meio, eu vou dividir jogador, eu vou dividir treinador no caso de Muricy Ramalho. Mas não pode acontecer no São Paulo o que acontece. Não pode acontecer no São Paulo o que acontece em Cotia, o que acontece na Barra Funda, o que acontece no Morumbi. Não pode ter um pacote trágico que vem se arrastando há tanto tempo para única e exclusivamente cair na cabeça do Carpini a responsabilidade por essa coisa horrível que a gente assistiu ontem. Até porque o jogador está dentro do campo. E quero acreditar que para enfrentar o Cobressal não precisava nem de técnico, bota um cone ali. Tudo bem que a gente tinha um cone ali, mas bota um cone. E os jogadores deveriam obrigatoriamente terem feito a diferença. Mas não. Sabe nessa hora o que acontece, meus irmãos? Todo mundo lava a mão. Todo mundo lava a mão, do presidente até o jogador. Não vai sobrar pra tiazinha do café, não. E nem pro porteiro do estádio. Infelizmente, todo mundo lava a mão, eu troco o treinador e de repente as coisas funcionam. Eu fiz uma continha num papel de pão aí recentemente, 36 treinadores dirigiram o São Paulo depois da saída, depois do tri do Muricy. Vão falar assim pra mim, como sempre falo, tá vendo, Rony, não adianta mudar o treinador. Eu até entendo essa colocação, só que assim, teve muito treinador tranqueira, muito treinador inexperiente, muitos dos que estão ali nem treinador são mais. Em que momento a administração vai entender que em vez de gastar dinheiro com jogador pé de burro, sabe-se lá o porquê, sabendo o porquê na entrelinha, o São Paulo vai ter realmente um treinador de peso, um cara de conhecimento, um cara de responsabilidade. São Paulo que já teve Bela Gutmann, São Paulo que já teve Oswaldo Brandão, São Paulo que já teve Carlos Alberto Silva, São Paulo que já teve Tele Santana, Muricy Ramalho. Quantos José Poy, quantos e grandes treinadores o São Paulo não teve ali no seu banco? Mas não. Aí os gênios do Morumbi descobrem o Thiago Carpini para dirigir o São Paulo Futebol Clube. Aí os gênios do Morumbi descobrem jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do São Paulo. Então, senhores, antes de ser um vitimismo a Thiago Carpini, e os senhores têm me acompanhado, e os senhores sabem da crítica que eu faço a ele, eu só queria saber o seguinte: quanto tempo vai durar essa incompetência, esse jogo político dentro do São Paulo? O São Paulo trocou a sua competência com profissionais que realmente sabiam fazer do futebol aquilo que o futebol de hoje exige, por cargos políticos dentro do São Paulo. Depois ninguém entende porque o Carpini é treinador, porque se gasta um absurdo de dinheiro com jogador, porque se faz contrato ruim, né, seu Rui Costa? Outro também. Tudo isso, meus senhores, junta num pacote daquilo que a gente viu ontem. Tudo isso. Um São Paulo desconexo, um São Paulo mal arrumado, um São Paulo com posse de bola covarde. As duas maiores defesas da partida foram do nosso goleiro, gente. Vocês viram isso que eu vi? Uma vergonha o que eu assisti ontem, apesar do resultado, apesar da entrega. O que a gente vai falar da partida? O que a gente vai falar da partida? Essa é a pergunta. Queria saber o comentário de vocês aí a respeito disso, né? Porque é um negócio medonho o que a gente assistiu. Infelizmente, mais uma vez,
Mais um capítulo trágico disso que transformaram o São Paulo Futebol Clube e que a falácia tenta encobrir. Se por um lado a conquista da Copa do Brasil ano passado nos deu tanta alegria, por outro, ela foi um pano que foi jogado por cima do Morumbi. Foi jogado por cima do elenco. Até porque depois no Brasileiro foi um vexame total. E o São Paulo segue esse caminho, né, da incompetência. Como é que a gente sabe disso? Dá uma olhada naquilo que a gente assistiu. E não é um jogo só não, hein? É isso aí, senhores. Pouco a se falar do jogo, muito a se ficar preocupado com tudo que acontece, infelizmente, dentro do São Paulo Futebol Clube e que nos leva a essa situação. Claro que vai sobrar para o treinador, até porque o futebol funciona assim, como eu falo, né? E claro que vai todo mundo lavar a mão na hora que for embora, mas podiam aproveitar e mandar diretor de futebol embora, podiam aproveitar, mandar quem falou que tem que ser o Carpini, se for o Muricy que seja, né? Podia aproveitar para dispensar também. Dispensar o seu Rui Costa, mas vão dispensar. É mais fácil trocar o treinador e ficar passando a mão na cabeça de jogador pé de burro, que não tá nem aí pro torcedor e pra camisa do São Paulo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, um abraço, tamo junto.